nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Mais uma vez nós queremos te dizer, nós estamos aqui porque te amamos. Te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Queremos ser ensinados, confrontados, mas sobretudo direcionados pelo teu Espírito Santo. Fala e não te cales, fala conosco. Mexa com as estruturas internas do nosso coração. Mexa com a nossa rotina. Nós queremos ouvir a tua voz e sermos praticantes da tua palavra. Que essa palavra tenha um antes e um depois. Tenha um começo e um fim. Que ela faça o que apraz o teu coração. Que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Hoje, nós te oramos crendo e te agradecendo. No nome de Jesus, amém, amém? Então, sente agradecendo a Deus, sente glorificando, sente dizendo amém. Deus vai falar comigo, eu vou ver uma virada. Eu repreendo todo sono, toda preguiça. Eu sei que hoje é domingo, eu sei que é de manhã, eu sei que a semana foi puxada para você, para mim também foi. Mas se você está aqui, você tem que fazer valer a pena você estar aqui, amém? Amém. Não vi amém, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, por favor, do verso 1 ao verso 10. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Ontem eu estive aqui, preguei no culto de mulheres, falei sobre Pedro e hoje vou continuar nele. Porque Pedro sempre tem alguma coisa para nos ensinar, verdade ou não? Pedro é aquela quase que uma fonte inesgotável de sabedoria. Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim: se você abriu, diga amor. Se você não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus que Ele é amor e também é misericórdia, né, gente? Vou lhe dar mais um tempo para você lembrar que quando você vem à casa do Senhor, você deve trazer consigo a palavra de Deus. Não importa se está no seu celular, não importa se está no meio eletrônico, mas traga, leia. E aqui a gente prega a palavra, do começo até o fim. Você nunca vai ver nada solto. Aqui é tudo amarrado nas escrituras. Cada ponto, cada reflexão, cada aplicação. Você veio para um lugar de ensino, amém? Ixi, veio não. Veio para um lugar de ensino, amém? Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração, a hora nona. E era carregado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Fala comigo, coxo. O qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E ele, vendo a Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Repita comigo, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhes acontecera. O texto de hoje mostra que a circunstância que cerca essa história é tão poderosa quanto essa história. Para que você consiga entender a profundidade desse texto, você precisa entender o cenário do texto. Você precisa entender o contexto histórico onde se passa esse milagre. A nação de Israel estava vivendo sob o domínio de Roma. Então eles estavam em casa, eles iam ao templo, eles cultuavam a Deus, mas eles estavam prisioneiros. Vou pedir para baixar bem pouquinho o teclado, bem pouquinho para mim, porque eu acho que aqui no meu retorno está alto. Mas é bem pouquinho, está muito bom, Dinarte. Continua que está forte. Vamos embora. A nação de Israel estava vivendo sob o domínio de Roma. Eles estavam em casa, mas eles eram prisioneiros dentro de casa. Tudo precisava passar pela aprovação de César. O dinheiro, Roma controlava tudo. Controlava o dinheiro, controlava a lei, controlava o poder.
E para piorar, o templo, que era o lugar de adoração do povo judeu, o templo que era esse lugar de prestar culto, agora era um lugar de manipulação. Agora era um lugar de troca. Por quê? Porque Herodes começou a lucrar com o sacrifício, lucrar com a adoração do povo. E aí, a razão pelo qual Jesus vira as mesas no templo, não é o que você pensou e o que muitos dizem. Fizeram da casa de Deus escambo, colocaram um bolo para vender na cantina, na igreja não pode vender nada. Na igreja não pode ter uma livraria. Não! Quando Jesus vira as mesas, é porque Herodes tinha trazido a sua mão para dentro da casa de Deus. Herodes estava roubando daquilo que era apenas o sacrifício, a adoração do povo a Deus. E os judeus estavam cansados, eles queriam independência. Eles estavam cansados dessa manipulação de Roma sobre eles. Roma definia tudo, Roma controlava, Roma ditava o poder, ditava o dinheiro. Então, quando os judeus seguiam Jesus, eles seguiam Jesus não apenas para ver os ensinos, para ver os milagres e tudo o que Jesus fazia para eles como se fosse um passe de mágica. Eles estavam com um motivo oculto. Que motivo era esse? Eles diziam: quando você vai restaurar o reino? Eles queriam alguém que desse independência a eles. Eles queriam um grande líder poderoso que lutasse e tirasse eles do domínio de Roma. Só que Jesus, o Messias, que eles esperavam para tirar do domínio de Roma, veio e não lutou. Ele morreu. Ele veio e fez o que eles não esperavam que ele fizesse. Ele veio e se entregou. Ele veio e morreu. E aí, como é que você prega uma mensagem para pessoas que esperavam uma libertação e fala de um Messias que veio e morreu? Fala de um Messias que foi colocado em uma cruz por Roma. Como? Apesar de saber que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que durante 40 dias ele foi visto e se sabia da ressurreição de Jesus, depois desse tempo ele foi assunto aos céus. Ele subiu e as escrituras dizem, em Atos capítulo 1, versículo 8, varões galileus, disse o anjo, por que estão aqui olhando? Este mesmo Jesus que vem subir, descerá da mesma maneira. Vão e preguem o evangelho e vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então é nesse contexto que Pedro e João, dois dos discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus, resolvem pregar o evangelho. Resolvem tentar despertar aquele povo para a realidade de que Jesus de fato era o Messias. Que ele havia morrido, sim, mas que ele havia ressuscitado, que agora ele estava nos céus e que um dia ele iria voltar para colocar em ordem tudo que estava fora de ordem. E aí acontece exatamente essa história. Pedro e João vão ao templo. E parece que tudo que acontece nessa história é surpreendente, é inesperado. Primeiro, os judeus não esperavam que Pedro e João fossem com tanta ousadia e fossem tão audaciosos de entrar na sinagoga deles para pregar sobre o Cristo, sobre algo que eles não acreditavam. Também Pedro e João não acreditavam que eles iam ser recebidos da melhor forma. Pedro e João não acreditavam que ao entrar no templo, antes eles iam encontrar o quê? Um homem coxo no meio do caminho. E o homem coxo também nem imaginava que ia encontrar com Pedro e João. Achava que era só mais um dia pedindo esmola na beira do templo. Então, tudo que acontece nessa história é inesperado. Tudo que acontece nessa história é surpreendente para nos ensinar algo. Que Deus tem encontros marcados, inesperados com a gente. Tem um momento que a gente não espera que nada vai acontecer. A gente não espera uma reação e diz, eu marquei um encontro com você hoje para fazer uma virada na sua vida. Eu não sei se você está celebrando aí no seu lugar, mas eu estou ansiando por esse encontro com o Senhor. Sabe aquele encontro que a gente diz, hoje eu vou para a igreja, eu nem sei o que vai acontecer. Vou só ouvir a palavra, cantar, glória a Deus, me recarregar minhas energias para a igreja. Deus diz, não veio não. Hoje eu marquei um encontro para te surpreender. Marquei um encontro para mudar a sua vida. Marquei um encontro para
virar o jogo. Deus é capaz de entrar com o inesperado. Talvez você entrou na igreja e disse: mais um culto, mais uma palavra, mais uma reunião na minha igrejinha do amor. Não, você veio aqui porque Deus marcou um encontro para ativar algo novo na sua vida. É por isso que o tema dessa ministração é o dia em que Deus virou o jogo. Eu estou crendo que hoje é uma manhã que Deus vai virar o jogo. Eu não sei em que área na sua vida algo precisa ser virado, mas Deus sabe. E Deus não somente sabe, Deus pode. Porque o mesmo Deus que fez uma virada na vida daquele coxo é capaz de fazer isso hoje. É a mesma presença, Ele hoje está aqui. E se você receber essa palavra, se você crer com o seu coração, você vai viver. Deus vai nos surpreender. Mesmo que a gente já tenha se acostumado com a rotina, Deus pode quebrar e destruir sistemas que já estão fixos no nosso coração e na nossa mente. Deus pode liberar uma palavra hoje pela manhã para você se levantar e andar em áreas que você nunca andou. Para você deixar de ser coxo em áreas que até hoje você tem se arrastado. Hoje é uma manhã que Deus disse: vai sair da paralisia. Aquilo que estava morto, aquilo que estava se arrastando, eu posso transformar. Então eu quero estudar com você cada personagem bíblico dessa história. E quando eu falar sobre a condição física do homem coxo, eu quero fazer como uma metáfora espiritual. Entenda, eu não estou falando no sentido literal físico. Talvez você não seja coxo no físico, mas eu quero te falar como uma metáfora espiritual. O que é que nós vamos aprender com cada personagem desse sobre viver uma virada na nossa vida? Quem quer receber, diga amém. O primeiro personagem, o coxo. Não tem como falar de um milagre, de um coxo, sem citar o primeiro e grande personagem. Quem é o primeiro? O coxo. O texto bíblico diz: ele era carregado um homem. Desde o ventre da sua mãe, esse homem era coxo, o qual todos os dias punham ele aonde? À porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. E ele, vendo Pedro e João que iam entrar no templo, disse: ei, dê-me algum dinheiro. Talvez pareça óbvio dizer isso para você, mas o homem coxo já havia se acostumado a ser coxo. Talvez pareça muito óbvio, mas aqui está um grande ponto. Aquilo que deveria ser só uma condição passou a ser uma identidade na vida daquele homem. Ser coxo era uma condição, mas ele já tinha assumido a sua condição como a sua identidade. A gente não tem nem o nome dele. A gente não pode nem dizer se ele era João, se ele era Mateus, se ele era Filipe, se ele era André, se ele era Marcos. Ele era o coxo. Ele era o homem coxo. Ele havia deixado a sua condição se transformar na sua identidade. Ele já havia perdido o seu nome. Ele agora era o quê? O homem à beira do caminho. Ele era o homem da limitação, o homem da deficiência, o homem do portão. Ele era o coxo. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você hoje pela manhã é: o que você faz quando a sua condição se transforma no seu nome? Porque muitos de nós permitimos isso. Permitimos que a nossa condição se transforme no nosso nome. Como? Eu sempre fui assim. Eu sempre fui mulherengo. Eu sempre fui cabeça esquentada. Eu sempre fui precipitado nas palavras. Está deixando sua condição se transformar no seu nome. Está aceitando sua condição como parte de quem você é. O que é que você faz quando a sua circunstância se torna o seu nome? Você se acomoda com o rótulo e para de esperar o milagre de Deus na sua vida. Nasci assim, vou morrer assim. É o meu jeito. Já viu que a pessoa disse assim? É o meu jeito? Ou você entende que você ainda tem um nome e que Deus pode te chamar pelo teu nome? Hoje nós vamos fazer uma escolha. Ou a gente vai fazer a escolha de abraçar a condição, ou a gente vai fazer a escolha de abraçar o nome que o nosso Pai Celestial nos deu. Eu espero que a gente faça a escolha certa. Você pode dizer amém? Você pode tocar na pessoa do seu lado e dizer assim: você não veio para dormir. Fala: você veio para ser tocado. Fala para ele: acorde. Acorde.
Porque hoje Deus marcou um encontro para falar com você. Eu vou aperrear você do começo até o fim dessa pregação. Porque Deus falou comigo do começo até o fim. Eu não vou deixar você sair daqui e perder uma respiração. Porque isso aqui pode mudar o destino da sua vida. Isso aqui pode mudar a forma como você vive. O coxo é o primeiro personagem. Agora eu quero que você pare comigo e analise. Aquele homem era o quê? Coxo. Ele pedia esmolas e estendia a mão. Estendia ou não estendia? Estendia. Isso significava que a mão dele funcionava. Funcionava ou não funcionava? Funcionava. As mãos funcionavam. O cérebro também funcionava. A voz funcionava? Ele era mudo? Ele era surdo? A voz funcionava. Os ouvidos funcionavam. Ele era paralítico do corpo inteiro? Não. Não. Eu não sei se você percebeu, mas aquele homem tinha 90% do corpo funcional. Só 10% era disfuncional. Mas ele pegou os 10% que era disfuncional e fez com que sua vida virasse 100% disfuncional. Tem gente que tem 10% de disfuncionalidade e faz desses 10% 100% da sua vida. Tem gente que fala, tem gente que pensa, tem gente que clama, tem gente que ouve, mas só porque não anda, se arrasta. Por causa de um problema, por causa de um erro. E Deus nos trouxe aqui essa manhã, porque Ele quer tratar com o nosso coração. Ele quer tratar com esses 90% da nossa vida que está em pé, mas que permite que 10% nos arraste no chão, nos jogue no chão. Aí talvez você possa dizer: estou tentando pensar aqui, Thalita. Estou tentando pensar aqui. Que 10% é esse? Deus vai falar que 10% é esse para você. Porque você pensa assim: eu oro. Eu faço o meu devocional todos os dias. Eu sou aquele cristão, todo domingo eu venho para a igreja. Eu sou voluntário, coloco o crachá. Mas sabe, tem uma área na minha vida que ainda não foi restaurada. Deixa eu te dizer. Tem áreas na nossa vida que a gente não deixou ser restaurada, e essa área que parece pequena pode comprometer todo o resto. Pode comprometer tudo. Você pode orar, você pode buscar Deus, você pode fazer o seu devocional. Seja negligente, seja ladrão com o Senhor, compromete todo o resto. Você pode trabalhar, você pode fazer tudo. Vai receber a prosperidade e o favor divino? Não vai. São os 10% disfuncionais que você está deixando de estar a sua vida, mesmo tendo 90% de funcionalidade. Você entende? Porque é tão perigoso viver com os 10% da disfuncionalidade. E é tão perigoso a gente olhar para o outro olhando os 10% dele. Porque se tem uma coisa que a gente tem uma mania feia, é olhar exatamente para os 10% que não é funcional no outro. A gente diz assim: fulano tem um problema com isso. Não, Beltrão é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem um problema com aquilo. A gente tem uma mania de olhar só para a falha do outro, para o erro do outro, para a disfuncionalidade do outro. A gente se esquece que todo mundo tem algo para mudar. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é exceção não, viu? Todo mundo aqui tem um tornozelo fraco que só Deus pode restaurar. Eu não sei qual é o seu tornozelo fraco, eu sei qual é o meu. Mas você também deve saber qual é o seu. Então, antes de apontar o tornozelo fraco do outro, perceba que você também tem um tornozelo fraco. Você tem algo que pode te jogar no chão. Pode parecer pequeno, mas a diferença que vai separar uma pessoa orgulhosa de uma pessoa transformada é quando você é honesto o suficiente com o seu tornozelo fraco. É quando você sabe entregar para o Senhor aquilo que não funciona direito na sua vida. É quando você sabe dizer: Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa muito prestativa com os de fora, mas sou negligente com os de casa. Eu sei que eu sou uma pessoa muito boa de não faltar o culto, mas também sou muito ruim de não segurar uma fofoca. Verdade ou não? Tem. Todo mundo tem um tornozelo fraco. Tem ou não tem? Tem. E o que é que vai mudar você de um orgulhoso para uma pessoa transformada? Curada, restaurada. Quando você tem coragem de mostrar seu tornozelo fraco para Deus. Quando você tem coragem de abrir a sua vida. Por quê? Porque quando Jesus entra no cenário, aquilo que antes definia um destino de destruição pode ser seu testemunho.
Coisa linda quando a gente pega uma pessoa que sobe no altar, pega o microfone e dizia: eu era assim, assim. Jesus entrou na minha vida, eu fui transformado. Sabe por quê? Porque Deus é capaz de transformar nosso tornozelo fraco. Ele é capaz de fazer o que ninguém pode fazer. Olha bem para mim, o texto diz que aquele homem, ele um dia andou e depois sofreu um acidente. Ele nunca andou. Ele nasceu coxo. Ele nasceu com aquele problema. Ele nasceu limitado. Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha tornozelos quebrados. E aí o que foi que ele fez? Ele construiu todo um sistema ao redor dessa sua disfunção. Ele construiu um sistema para que ele vivesse por causa do seu problema. Talvez aquilo que você aprendeu a aceitar na sua vida é aquilo que Deus quer transformar. Aquilo que você chamou de é meu jeito, é aquilo que Deus quer dizer, é o meu alvo. Seu jeito é meu alvo. Aquilo que você assumiu como identidade é aquilo que Deus quer transformar. Aquilo que você acha que é o seu destino, Deus está dizendo, é o seu testemunho. Você se adaptou, mas Deus quer curar você. Tem áreas da nossa vida que a gente não pode se adaptar. A gente tem que esperar um milagre. Tem áreas da nossa vida que a gente tem que dizer, vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Eu não sei você, mas hoje Deus quer nos tirar do lugar de apatia. Porque talvez você está como esse coxo, se acostumando com o natural, gente. A gente não é do natural, nós fomos chamados para o sobrenatural. Nós somos de um filho de um Deus que pode todas as coisas. Já viu como a gente está acostumado com o natural? A gente está acostumado com o natural. A gente tem um problema, a gente procura alguém para resolver o problema. Por que você não procurou Deus primeiro? A gente tem uma dúvida, a gente pergunta, alguém pode tirar a dúvida. Por que não perguntou para Deus primeiro? A gente tem uma doença, a gente toma um remédio, a gente nem sequer ora para ser curado. Tô com dor de cabeça, me dá um Doril aí. Opa, tu não é filho de Deus? Por que não fez a oração pelo sobrenatural? Porque a gente está acostumado com o natural. A gente está acostumado a ser coxo. A gente está acostumado com a deficiência. E a gente deixa ela ditar a nossa vida. Mas a gente tem que ser do tipo que transforma. Aí não pode aceitar. A gente tem que dizer, Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o que eu não posso fazer, Deus pode fazer. A gente viveu uma experiência linda domingo passado, eu e Arthur. Nós estávamos vindo aqui para a igreja domingo de manhã, no carro. E aí, a gente sempre vem orando. Eu faço uma oração, Arthur faz uma oração, Sara faz uma, Laura faz uma, Helena faz uma. A gente está ensinando nossos filhos a orar em voz alta. Porque tem gente que diz assim, eu não sei orar, não sabe orar porque não ora. A gente só sabe orar quando a gente ora. Ah, eu não sei orar, talvez você não está orando. Seu filho, quando ele disser assim, eu não sei orar, disse, é porque você nunca mandou ele orar? Ah, eu não quero, não, vamos orar. E a gente veio orando no carro. E no carro, eu comecei a fazer uma oração. Eu comecei a instigar o sobrenatural de Deus. Eu disse, Deus, a gente está indo para a tua casa. Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que nós somos uma igreja de fé, nós somos uma igreja missionária. O Senhor sabe que a gente alugou esse lugar. Nós ainda somos uma igreja nova. Aparentemente pequena. Mas Deus, o Senhor sabe que a gente não alugou um lugar pequeno. Sabe ou não sabe? Sabe. A gente está aqui num lugar pequeno, mas tem um lugar gigante atrás da gente. Tem ou não tem? Se você nunca foi, você está convidado. Só passar por essa cortina. Aqui tem um lugar que cabe 1000 pessoas. E eu disse, Deus, o Senhor sabe, né? A gente está com um público pequeno, com um aluguel gigante. E todo mês, no fim, o que o financeiro repassa é que vai chegando no fim do mês, a gente diga, Deus, faz pagar todas as contas, faz pagar todas as contas. A gente não pode atrasar nenhum. O ar-condicionado, a energia, o aluguel e tudo mais. Só que a gente já estava acostumado, porque a gente pensava assim, poxa, a gente ainda não é tão grande para a gente poder avançar com tanta rapidez como a gente queria. E aí eu vim no carro orando, eu digo, Deus, olha, a gente já comeu muito do maná, agora está na hora do fruto da terra, Senhor. Tá difícil esse negócio de esperar todo dia, Pai. Que instabilidade, a gente fica tenso, a gente fica preocupado. E a gente não quer pedir ajuda para o Brasil, porque o presbitério pode mandar uma ajuda para a Igreja do Amor aqui de Orlando. Mas a gente entende que a gente não quer viver isso. Porque é 6-1 lá, é muito mais difícil. Senhor, não permita, Deus. A gente quer comprar um som, a gente só vai para lá quando é comprar um som. Como? Se a gente ainda está pagando esse LED. A gente vai ter que comprar outro LED, outro som gigante, o dobro desse daqui, o triplo. Eu disse, Deus, só um milagre, verdade ou não? Eu disse, mas o Senhor pode fazer um milagre. Do nada, eu vim orando, do nada.
Eu digo, ó Senhor, chegou o fim do mês, a gente pagou tudo e a gente está agradecendo. Porque o Senhor, 2 anos e meio, nunca deixou faltar nada. Todo mês a gente conseguiu. Mas Deus, a gente está precisando de uma folguinha para a gente poder comprar o som, Senhor. Faça um milagre, Deus. Fiz a oração, mas eu confesso que eu nem estava assim tão crente. Eu estava mais necessitada. Chegamos na igreja, culto normal. Arthur pregou. Quando a gente estava indo embora, conversando com um casalzinho aqui. E eles disseram assim, pastor, eu nunca fui ali atrás, eu posso ir? A gente pode, claro, fomos com eles. Eles disseram assim, é porque Deus colocou no nosso coração para a gente dar uma ajuda para pagar pelo menos uma parte do som daqui. Gente, quando ele disse aquilo, ele fez, pastor, eu sei que eu não tenho dinheiro para pagar tudo, mas eu quero fazer algo especial para ajudar. E aí ele falou um valor que ia nos ajudar, pelo menos dar uma entrada para a gente comprar o som. Eu olhei para Arthur olhou para mim e a gente disse assim, isso aí é o quê? É Deus dando o dinheiro do som? Não, é Deus dizendo, eu sou o Deus do sobrenatural. Quando você clama, eu te respondo. Quando você pede, eu dou. Quando você está acostumado com esse negócio apertado, aí fica apertado. Mas quando você diz, tem mais, eu quero mais, Deus vem e surpreende. Ei, eu não sei para quem eu estou falando aqui. Talvez você está acostumado com, tá apertado. Deus diz, não está apertado não. Eu posso fazer sobrar abundantemente mais. Além do que você pediu, além do que você pensou. Eu não sei se você está aí, se você está apático, mas Deus está te chamando para crer. Deus está te chamando para confiar. Ele está dizendo, coloca a fé em mim que eu faço. Confia. Para de aceitar que você é coxo. Para de ficar à beira do caminho. O primeiro personagem, o coxo, era 100% disfuncional? Não, mas aceitou a disfuncionalidade. Não aceite a disfuncionalidade na sua vida. Não aceite a paralisia na sua vida. O segundo personagem, os falsos facilitadores. Fala comigo, falsos. Fala com vontade, gente. Que eu preguei bem umas 10 vezes essa semana. E estou aqui com energia. Tomei um energético. Vocês vão me ajudar. Os falsos facilitadores. Por que isso, pastora? Você quer ouvir o povo? Não, eu quero que você grave. Eu quero que você deixe essa palavra falar com você, não é só hoje não. É a semana todinha. Segunda-feira tu vai dormir e acordar pensando nela. Terça-feira, toda vez que tu quiser se sentar à beira da porta, ai, coitada de mim, Deus vai dizer, cala a boca, ó. Lembra da palavra do domingo. Vai ser coxo para sempre. Entende? O coxo e os falsos facilitadores. Quem são esses? Vou apresentar vocês. O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Aquele homem coxo de Atos 3, ele construiu um sistema de sobrevivência com base na sua limitação. Ele não podia andar, mas ele podia pedir. Verdade ou não? Ele não tinha mobilidade, mas ele aceitou a realidade de depender dos outros para levar ele na porta do templo. Tinha quem levasse? Tinha. Sempre tem alguém para deixar a gente na paralisia. Sempre tem alguém que aparentemente está fazendo uma coisa boa, mas ele está nos deixando num lugar de inércia. São os falsos facilitadores. A minha pergunta para mim e para você é: qual foi o sistema que você criou para viver em sobrevivência de uma disfuncionalidade que você tem? Você vê uma disfuncionalidade e faz um sistema para se manter. Qual foi a daquele homem? Ele se cercou de falsos facilitadores. Pessoas que todos os dias carregavam ele até onde? Até a porta do templo. O mesmo trajeto, todos os dias. A mesma posição, a mesma paralisia. Falsos facilitadores são aquelas pessoas que tornam conveniente você não melhorar. É aquele tipo de gente que não te instiga, não te inspira, não te confronta. É aquele tipo de gente que fica do seu lado e você erra e ele diz, é isso mesmo. Passa a mão na sua cabeça. São os falsos facilitadores. É gente que te acomoda na sua limitação. É aquele pessimista, incrédulo.
É aquela pessoa maldizente, acomodada. Você diz assim: eu vou mudar na minha vida espiritual. Eu vou mudar, eu vou buscar mais a Deus. Eu vou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí vem um falso facilitador. No seu primeiro problema, ele chama você para fazer o quê? Afagar seu ego. Vem um falso facilitador. Chama você para quê? Para contar uma fofoca. Está querendo te levar num lugar de paralisia. Você tinha feito um compromisso com Deus de ser cheio do Espírito Santo. Tem como ser cheio do Espírito Santo e ser fofoqueiro? Ixi. Tem, gente? Vocês ainda estão na dúvida? Tem? Não. O que é que o falso facilitador faz com você? Ele vê você buscando a Deus. Ele vê você jejuando. Ele vê você no propósito. Ele vê você chegando cedo na igreja. Ele vê você diferente. Ele vê você só abençoando. Ele diz assim: rapaz, tu não sabe que eu soube. Aí você se deixa paralisar por causa de um falso facilitador. Porque ele sempre te oferece uma alternativa mais fácil. Eu não sei você, mas aqui nesse texto nos mostra uma verdade muito poderosa. Você nunca vai melhorar quando você tiver uma pessoa te levando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você nunca vai ser curado quando você tiver uma pessoa para te arrastar e te levar num lugar de paralisia. Você nunca vai melhorar quando você tiver um bajulador para dizer: coitadinho de você, olha o que fizeram contigo. Cuidado com os falsos facilitadores. Cuidado com o tipo de gente que você gosta de ouvir. Eu até respeitaria mais esse coxo se ele tivesse ido para a porta do templo se arrastando com os braços, com os joelhos, porque ele tinha braços? Tinha. Mas ele chegava na porta do templo o quê? Carregado. Sem nenhum esforço. Ele criou um sistema onde todo mundo se acomodava à paralisia dele. Tem uma palavra dura para dizer para você, mas muito necessária. Gente que carrega você para a mesma dor todo dia é tão coxo quanto você. Eu vou dizer de novo. Gente que carrega você para a sua dor todo dia é tão coxo quanto você. Se você é o coxo, aquele: Deus não fez isso. Eu só estou vivendo essa luta, essa prova. Deus se esqueceu de mim. Só está nos 10%. A pessoa está vivo. Tem um ar para respirar. Tem um sustento. Mas ele só vê o que não tem. Tem os braços, tem as mãos, tem a voz, tem os ouvidos. Mas só olha para a perna, que não tem. Aí você reclama. Você é o quê? Um coxo. E aquela pessoa que te apoia é tão coxo quanto. Te deixa num lugar de deficiência. Existem pessoas que não querem ver você sarar. Entenda, é o falso facilitador. É cômodo para ele ver você à beira do caminho, à beira da porta. Ele não quer você melhor que ele. Então ele passa a mão nessa cabeça. Ó. E você acha que ele está te ajudando. Mas na verdade, ele está te atrapalhando. Deixa eu te dizer, olha, às vezes a gente tem uma dificuldade com quem confronta a gente. Vamos falar a verdade? Vocês estão comigo aqui? Não precisa ter medo não, tá tudo bem. A gente tem medo de quem confronta. Tem ou não tem? Mas quem confronta é quem ama. O bajulador é aquele que quer que você permaneça no mesmo lugar. Quem confronta é quem ama. Essa semana eu passei por uma coisa interessante. Eu estava no grupo do criativo dos colaboradores da Igreja do Amor. Então, eu solicitei que eles fizessem uma arte do fim de semana na Igreja do Amor. Um carrossel, para quem não sabe o que é um carrossel, são várias artes que você vai passando o dedo assim, que mostra todo final de semana, o que é que tem de culto jovem, o que é que tem de mulheres, o que é que tem de culto normal, enfim, solicitei. E pedi: coloca aqui quando estiver pronto. Quando ficou pronto, que eles colocaram, logo todo mundo: ficou lindo, o menino que fez. Ah, ficou lindo. Eu pensei comigo: e agora? O que é que eu vou fazer? Todo mundo falou: ficou lindo. E de fato ficou bom, mas não ficou excelente. Eu não posso dizer que está excelente uma coisa que está bom. Verdade ou não? Eu não posso tratar como bom o que precisa ser excelente. Eu pensei: meu Deus, eu vou ter que ser a pessoa chata. Todo mundo dizendo: que lindo o seu trabalho. E eu vou ter que ser a antipática para dizer assim: muda aqui, tira essa cor. No meio, coloca um vídeo. Essa parte não está tão legível. A fonte. Porque eu sou detalhista. Na verdade, eu sou comprometida com a excelência. Eu pensei: vou ter que fazer isso. Mas logo eu me lembrei: eu não posso me calar, porque eu não sou uma facilitadora do comum. Eu sou alguém que quero mais. Eu sou João e Pedro. Bora, tem mais. Dá para você fazer alguma coisa melhor. Eu consigo arrancar de você algo melhor. Aí eu coloquei: Lipe, muito bom. Ficou muito bonito. Mas vamos lá. Acrescenta aí no meio um vídeo.
Acrescenta aí no meio, desse jeito. Lá no fim, onde tu botar essa mancha roxa, tira a mancha roxa. Nisso aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Gente, deixa eu te dizer. Você tem que ser um comprometido, não em facilitar. Uma coisa que é boa, fica boa. Você tem que ser um comprometido em fazer o bom virar excelente. Você tem que ser Pedro. Você tem que ser João. Mas é impressionante como tem gente que tem dificuldade. Dificuldade. O povo só quer que você... Ele faz um trabalho... Se você não disser que ficou maravilhoso, você é antipática, chata, exigente. Essa mulher desse pastor só quer tudo bonito nessa cantina. Quer que o cofre seja chique. Quero mesmo. Eu sou comprometida com a excelência. Você vai entrar na igreja, você vai ver tudo bonitinho. Porque esse é o nosso jeito de ser igreja. Se o que está bom pode ficar excelente, a gente vai deixar ficar bom? Não. A gente vai buscar o excelente. A gente vai atrás do melhor. Se você é o tipo de pessoa que não gosta do confrontador, me desculpe, vai ficar coxo pro resto da sua vida. Você tem que ser o tipo de gente que gosta de ouvir alguém te confrontar, que gosta de ouvir alguém te melhorar, que vai... Olha, você fez algo muito bom, mas eu tenho certeza que você tem capacidade de fazer melhor. Olha como ficou bom, mas ó, dá para chegar no excelente? Entende, gente? Sabe qual é o problema de uma pessoa medíocre, mediana? É que ela não fica confortável com quem aperta. Ela quer sempre ouvir que ela cantou perfeito, pregou perfeito. Mas e teve um momento que desafinou pequeno? Qual o problema pontuar? Você pontua para o crescimento. Você pontua para o avanço. Impressionante que eu coloquei o título aqui, ó. Falsos facilitadores. Porque eles são falsos. Fala comigo, falsos. Falsos. Fala comigo, falso. É gente que até parece que está tentando te ajudar. Parece. Mas está te levando para a paralisia. É aquela pessoa que quando o outro diz assim, vamos consertar isso aqui, já olha. Sabe aquela pessoa que não fala nada, mas com o olhar ela olhou, ela falou? Aí já olha para o outro e critica. Não achou bom. Não achou bom. Eu falo, não cresce. Uma pessoa dessa avança? Não. É aquela pessoa que é o falso facilitador. Você chega para falar mal do seu chefe, o que é que ela faz? Aquilo é uma alma insuportável mesmo. Deus tem algo melhor para tu. Pede demissão. Pensa que está te ajudando. Pede demissão para tu ver. Às vezes tu vai ficar sem emprego 1 mês, 2, 3, 4. Por causa de um falso facilitador. Que diz o que você queria ouvir. Tá com um problema no casamento. Deus tem algo para tu. Isso aí já está, biblicamente, tu já está liberado dessa pessoa. Sai. Foge enquanto é tempo. É o que, gente? É um falso facilitador. Agora eu vou dizer uma coisa que vai doer. Alguns de nós somos mendigos emocionais. O que significa isso? A gente sabe exatamente quem procurar e como parecer indefeso para manipular a compaixão alheia. Sabe quem procurar e como parecer indefeso para manipular a compaixão alheia. Alguém chegou para a gente no nosso trabalho e disse, você errou nisso aqui. Você precisa melhorar nisso aqui. Mas fica revoltado. Porque o ego não deixa alguém dizer que você errou. Quem que pensa que é para dizer que errou? Pensa que é o máximo? Eu estou aqui dando o meu melhor todo dia. Eu estou fazendo o melhor. E ele chega aqui para dizer que eu errei. Aí ele diz assim, vou procurar quem para falar? Vou procurar quem para ter compaixão de mim? Vou procurar quem para ter peninha de mim? Vou procurar o pastor? Vou não. Vou não. O pastor vai dizer que eu estou errado também. Vou não. Vou procurar aquela irmã. Aquela que gosta da conversinha. Vou contar para ela tudo que meu chefe fez. Aí você procura quem? A pessoa que você sabe. Que é o quê? Que é um facilitador falso. Vai dizer, o quê? Fulano fez isso contigo. Sempre soube que ele não prestava. Você queria ouvir isso? Queria, você procurou a pessoa certa. Você procurou a pessoa que ia passar a mão no seu calinho. Porque era isso que você queria. Compaixão alheia. Deixa eu te dizer, uma pessoa que se vitimiza e procura compaixão alheia, corra, é um falso facilitador. Por favor, não seja essa pessoa. Se você continuar sendo vitimista, fizeram mal para mim, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, vai ficar coxo. Poderia estar andando, pulando e saltando. Não pula nem salta, por quê? Porque quer alguém para passar a mão em você. O falso facilitador ajuda? Não. Não.
Às vezes a gente não quer o que a gente precisa, a gente quer alguém que dê pra gente, não é? Eu falei que hoje essa mensagem era um pouco de um soco no estômago. Mas a gente precisa ouvir isso, pra gente sair dessa paralisia, de se acostumar com o natural quando Deus tem um sobrenatural. Amém, minha gente? Amém. Aí o texto diz, uma outra tradução: e todos os dias certas pessoas colocavam ele na Porta Formosa. Era um ecossistema de disfunção. Tinha muita gente para carregar, pouca gente para puxar e levantar e dizer, ande. Às vezes a gente está nesse ecossistema de disfunção. A gente deixa as pessoas carregar a gente, cuidar da gente, abraçar a gente. Mas não tem um que diga, rapaz, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. Eu me lembro de uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Tinha um casal na igreja que vivia brigando, e ele brigava demais. Toda hora estava no aconselhamento. Ele era um homem muito ignorante com a esposa, muito grosseiro. Eu sempre ouvia a esposa, mas eles nunca tinham vindo conversar os dois com a gente. Só que ele era enorme, gente, vocês não têm noção. Ele era um troglodita. Ele era aqueles caras halterofilistas assim, gigante. Arthur naquela época nem forte era o bichinho. Era um franguinho junto do camarada. Aí sentou o marido gigantesco, a mulher, e a mulher começou a contar tudo o que estava acontecendo no casamento, a forma como ele tratava. Eu acho que ele pensou assim, o pastor não vai dar uma de grande aqui comigo. Olha o meu tamanho, nem crente ele era. E eu pensando, Deus, que Arthur seja bem manso com ele, porque eu quero meu marido vivo, pai. Gente, vocês se iludem, viu, com o pastor de vocês. Vocês pensam que ele assente só amor? Deixa ele pegar um negócio errado. Ele destrói você de um jeito que você fica, meu Deus. Ele olhou para a cara do camarada deste tamanho. Ele disse, você está errado. E ele começou, pá, pá. Quando ele descascou, eu digo, pronto, vai morrer. Esse homem vai dar um murro agora nele. Por quê? Porque ele escolheu não ser um falso facilitador. Você está vivendo com gente que carrega a sua maca ou gente que te levanta do chão. Quem que você está escolhendo conviver? Quem coloca você na macazinha e diz bonitinho, ou gente que vai dizer você está errado, mas que você vai se levantar, vai viver uma mudança, vai deixar de ser coxo, vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu prefiro a pessoa que diga levanta e anda, do que aquela que fica me arrastando para a Porta Formosa. Os falsos facilitadores, fala comigo, o coxo, os falsos facilitadores, terceiro, os discípulos. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Amei, me identifiquei. Sabe quando o discípulo vai lá e entra, e antes de fazer a oração ele diz assim, olha aqui para mim. Não tem momentos que a gente tem que fazer uma intervenção na vida da pessoa que diz, olha aqui, ó, nos meus olhos. Pedro e João disse assim, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber o quê? Alguma coisa. Ele estava acostumado com o quê? Com a esmola. E aí Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Presta atenção, Pedro e João não chegaram ali por acaso. Eles estavam em um ambiente religioso, sim ou não? Sim. Era uma sinagoga, sim ou não? Sim, mas era um ambiente estéril, morto. Se você olhar mais fundo no texto, você vai perceber uma verdade. Aquele coxo era um espelho da própria sinagoga, cheia de religiosos que estavam ali acostumados a ir todos os dias, mas não tinham capacidade de orar pela cura de ninguém. Aquele coxo era um espelho da própria sinagoga. A minha pergunta é, quem nós somos? Será que a gente tem sido os discípulos? Eu amo que quando Pedro e João entram em cena, eles não vieram para facilitar, eles vieram para quê? Para confrontar, porque eles eram verdadeiros. Eles eram provocadores de reformas. Eles eram verdadeiros evangelistas. Quando você chega num lugar, você não tem que chegar para se acomodar com aquela posição. Você tem que ser um reformador. Você tem que ser o corajoso de dizer, Deus pode fazer algo mais aqui. Amém?
eu estou subindo hoje aqui no altar para dizer assim, Deus pode fazer algo além da nossa igreja. Pode ou não pode? Pode. Deus pode fazer você mais de um mero espectador. Talvez você está vindo todo domingo. Há quanto tempo que você vem na igreja e que você ainda não tomou uma posição de servir a Deus de fato como deveria? Está esquentando aí o banco até quando? Vai ficar até quando só sentando para assistir o culto do domingo? Ah, dá muito trabalho esse negócio de célula. É verdade, o que é bom dá trabalho. Paralisia não dá esforço, a gente fica sentado. Ser coxo não dá trabalho nenhum. Dá? Dá não, você fica sentado. Que dá trabalho é decidir andar. Andar soa. Verdade ou não? É. Mas até quando a gente vai escolher ser coxo, gente? Até quando a gente vai escolher vir para a igreja e esperar só mais um culto? Até quando você vai vir para a igreja brigando no seu carro? Você tem que vir para a igreja orando e dizendo, Deus fala comigo, Deus me toca, Deus me cura, Deus me restaura, Deus mexe alguma coisa comigo. Deus, até essa pastora deu umas exortadas em mim, eu estou pronto para receber, eu nem vou reclamar, Deus, porque eu sei que era aquilo que eu estava precisando. Você tem que vir com fome, tem que vir com sede, porque não adianta de nada eu vim com vontade e você não receber. Adianta eu entregar a palavra e você não comer? A gente tem que ser discípulo. A gente tem que ser provocador de milagre. Não se acostume com o natural na sua vida, não. Você tem que pensar, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo. Tem muita gente que se contenta com uma igreja bonita. Mas Pedro e João não estavam contentes com uma sinagoga cheia de religiosos. Ele estava dizendo assim, quero ver gente andando. Quero ver perna caminhando. Quero ver coxo andando. Quero ver igreja saindo da esterilidade. Quero ver gente saindo do chão. Gente, deixa eu te dizer, a gente não está aqui para a gente viver igreja. Ai, que legal, olha que bonito. A igreja estava cheia hoje. Cheio de gente sentada na cadeira. Não. A gente não veio aqui só para a igreja estar linda. A igreja está linda, tá? A gente está se esforçando para deixar ela linda. Olha, você sai, tem um cofre, tem a livraria, tem ali as mesinhas, você toma um café. Ai, que lindo, é só para isso? Não. A gente está aqui para viver um avivamento. A gente está aqui para provocar isso. A gente está aqui para provocar o tipo de gente que tem fome e sede de Deus. Não é aquele povo que vem para a igreja e acha que está fazendo um favor para o pastor. Não está fazendo favor nenhum para mim. Até voluntário aqui eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, Deus quer tirar a gente dessa apatia. Aquele negócio que a gente diz, gente, convida uma pessoa para vir para a igreja. 90% das pessoas que eu digo, convido uma pessoa para vir para a igreja, eu vou falar e você fique calado. Se foi você, Deus está falando, não precisa levantar sua mão não. Que a gente diz assim, convida uma pessoa, entrou aqui, saiu aqui, você não convidou ninguém. Tem hora que eu digo, Deus, me dá mais fé aqui com esse povo, Pai. Me dá mais esperança. Porque eu mando uma mensagem no grupo, gente, olha o post do culto. Vamos todo mundo comentar para o Instagram entregar para mais pessoas. Aí a gente vai lá, tem 3 comentários, eu digo, amém, Jesus. Vou fazer 4. Sabe por quê, gente? Porque a gente se acostumou com a paralisia. A gente se acostumou com o natural. A gente não quer mais ser do Pedro e João. A gente não quer ser o gente que é provocador de milagres. A gente está dizendo, ai que bom, um dia a gente vai para ali, não faço nada. Cara, o que você está fazendo na igreja? Você é membro dessa família. Você tem que dizer, é o problema da minha igreja? É meu problema também. Não é um problema só do pastor e da pastora. A gente está precisando do quê? Eu vou fazer o que for preciso para ajudar. Se o pastor todo domingo está aqui, vai para a célula, conhece uma pessoa, leva um visitante, evangeliza alguém. E você fica, tá bom, quando der eu vou. Hoje não teve trabalho, eu vou para a igreja. É coxo. Desculpa te dizer, mas é. É porque às vezes a gente precisa levar um tempo para recobrar as forças. Mas essa é a verdade. A gente tem que ser Pedro e João. Olha só, um homem limitado pelo físico. Um sistema limitado pela religiosidade. A disfunção está dos 2 lados da porta. A disfunção estava do lado de fora, no coxo. E estava do lado de dentro, na sinagoga. Mas aqui não. Aqui a disfunção não está do lado de dentro não. Amém, gente? Não. Você tem que dizer, aqui não. Fala comigo, aqui não. Fala aqui dentro não. Fala aqui dentro não tem disfunção. Aqui dentro tem um povo que tem fome e sede de Deus. Aqui dentro tem um povo que é íntegro.
Aqui tem um povo que não coaduna com pecado. Aqui não. Aqui, se você traz sua esposa, não espere da gente passar a mão na sua cabeça, não. Porque aqui a gente não está preocupado com o número, nem com o dízimo, nem com a oferta, não. A gente está preocupado com a integridade. É por isso que a gente prega esse tipo de mensagem. Aquela mensagem, tem muita gente que não quer pregar para o povo não ir embora. Mas a gente prega aqui porque a gente tem compromisso com a palavra de Deus. Ah, não vou nem contar meu pecado com o pastor. Pois pode contar. Porque aqui é Pedro e João. Um homem que não anda e uma religião que não cura. Uma disfunção do lado de dentro, outra disfunção do lado de fora. O tempo passa e nada muda. Com a gente não. Com a gente não. Aí Pedro entra e diz, olhe para nós. Hoje eu sou Pedro na sua vida, viu? Hoje eu vim com Pedro, vestida de Pedro. Para dizer assim, olhe para mim. Até quando? Até quando você vai dar uma desculpa para viver na sua disfunção? Até quando você vai dar uma desculpa para não fazer nada? Até quando você vai dar uma desculpa para viver na mediocridade? Até quando? Até quando você não vai vestir a camisa e dizer, eu vou fazer diferente? Até quando? Até quando você quer viver coxo? Até quando? Pedro olha para aquele homem e diz, olhe para mim. Ele está dizendo assim, ó, não estou aqui para colocar mais um trocado na sua rotina de dependência. Estou aqui para provocar um milagre. A gente não está aqui para colocar mais um trocado na sua rotina de dependência. A gente não está aqui para dizer, olha, nós somos uma igreja legal, cool. Olha, o pastor, a pastora, a igreja até o nome é bonitinho, amor. Eles têm até um Instagram que tem muita gente. Não, gente. Tem nada a ver com isso aqui, não. A gente está aqui para cumprir a obra do Senhor e fazer isso de maneira séria. Com amor, com paixão, com integridade. E graças a Deus que tem Pedro e João aqui. Quem é Pedro e João? Levanta a sua mão se você é um Pedro, se você é um João. Tem muitos Pedros e Joãos aqui. Se você é alguém que serve, se você é alguém que é voluntário, se você é alguém que ama Jesus, se você é alguém que no meio da semana você está cansado, trabalhou na limpeza, mas vai para a célula, você é Pedro e João. Eu não estou falando que só tem coxo, não. Glória a Deus que tem Pedro e João. Estou vendo vários Pedros e Joãos aqui. Nós somos Pedros e Joãos. A gente decidiu ser diferente e fazer diferente. Pedro olha para ele e diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. O que foi que Pedro fez? Ele não deu para o homem o que o homem pediu. Ele deu para o homem o que o homem precisava. Talvez hoje você está aqui no altar recebendo não o que você pediu. Você está recebendo o que você precisava. Você está recebendo aquele sacode, dizer assim, para de se acostumar. Por que você deixou de crer? Por que você acha que vai ser o resto da sua vida você assim, contando o dinheiro para pagar no fim do mês? Deus pode fazer mais. Deus pode deixar você sair desse lugar de só pedir emprestado e começar a emprestar. Deus pode fazer você deixar de ser aquela pessoa que precisa para ser a pessoa que vai dar. Quem crê aqui nisso? Quem quer viver isso aqui? Você precisa provocar isso. E agora o último personagem. O homem curado. Começamos com ele coxo. Terminamos com ele o quê? Curado. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando. E saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Gente, é o mesmo homem. E ao mesmo tempo não é o mesmo homem. É o mesmo homem, mas não é a mesma circunstância. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, Deus vai te surpreender. Deus pode te surpreender. Deus pode virar o jogo da sua vida, da sua história familiar, emocional, financeira, física. Deus pode fazer uma virada, mas você tem que escolher deixar de ser um coxo. Hoje de manhã eu acordei, eu liguei para Arthur. Arthur está em Maryland, que ele está pregando na nossa igreja de lá, na implantação. E aí a gente começou a conversar da palavra, ele começava de um lado, eu falava do outro. Aí ele me disse uma coisa, moça, sabe o que Deus falou comigo? Que Deus quer nos encontrar não no lugar que a gente foi deixado. Ele quer nos encontrar no lugar que Ele mesmo levou a gente. Dentro do templo. Essa palavra não é uma palavra de exortação, não. É uma palavra de esperança, de encorajamento para você. Olha bem para mim. Deus quer te encontrar não no lugar que os facilitadores te deixaram. Deus quer te encontrar no lugar que Ele te levou. Um lugar de cura, de transformação. Hoje você vai dizer para Satanás, não me procure na porta do templo.
Hoje você vai sair daqui. Rapaz, eu vou dizer para o diabo parar de me procurar no mesmo portão da vergonha. Não sei se você está entendendo, mas você tem que sair daqui hoje dizendo: Satanás, você não vai me encontrar no mesmo padrão. Você não vai me encontrar caindo nos mesmos pecados. Você não vai me encontrar caindo nos mesmos erros. Porque agora eu estou me movendo. Eu estou indo para um lugar que eu nem imaginei que eu ia conseguir entrar. Eu estou me movendo agora. Eu estou andando com as minhas próprias pernas. E eu vou chegar num lugar em que ninguém esperava que eu chegasse. Mas eu vou chegar. Se você é essa pessoa que quer se mover hoje, você precisa dizer: Satanás vai procurar no lugar errado. Até hoje você me procurava num lugar de dependência, de tristeza, de murmuração, de fofoca, de maledicência. Hoje não, eu estou me levantando. Quem está se levantando aqui? Meu Deus. Queria estar num ambiente de pessoas que são coxos e querem andar. Quem está se levantando aqui? Essa mensagem é profética para você. Se você não diz eu quero me levantar, é a medida da sua busca. É a medida que você recebe mesmo. Quando Jesus entra, tudo muda. Eu amo que aquele homem andou. Naturalmente, uma pessoa que nunca andou na vida, ele precisaria de pelo menos uma sessão de fisioterapia. O cérebro dele nunca deu um comando para as pernas. O músculo dele, os ossos, não tinha costume fazer isso. Ele não tinha nem memória para voltar atrás. É diferente de uma pessoa que andou e deixou de andar. É porque, gente, é milagre atropela a lógica. Milagre faz o que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Aí você pensa assim: não dá não, rapaz, já foi negado o meu visto. Pois é, milagre é assim, atropela a lógica. Quando você desistir, Deus diz: vai ficar coxo. Mas se você disser assim: eu creio que eu estava sentado na beira da porta do templo, mas Deus vai me fazer andar, entrar e olhar todos aqueles homens que passavam por mim e ver que agora eu estou movendo, Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, gente? Amém, gente? Aquele homem estava na lista de casos perdidos. Já tinha o selo de impossível. Mas Deus entra na história e transforma tudo. Tudo. Ele estava num lugar cheio de religiosos, cheio de previsíveis, cheio de pessoas permitidas. Ninguém esperava aquele homem ali dentro. Ninguém. Mas ele foi lá e entrou. Um homem que vivia preso na lógica da sobrevivência. Não vai dar, não posso, não é para mim. Nunca vai mudar. De repente, ele percebe que além do seu corpo, sua mente também estava limitada. Mas ele é confrontado por Pedro e por João, para não viverem o mesmo ciclo. Pedro e João carregavam em seus pés o reino e na sua boca o evangelho. Nós precisamos ser o tipo de gente que carrega nos pés o reino e na boca o evangelho. O reino não cura só o tornozelo, ele redefine o destino. Quando você confia no Deus que pode todas as coisas, Ele é capaz de fazer o que ninguém é capaz de fazer. Eu creio num Deus que surpreende. Eu sei que tem momentos que a nossa fé esmorece. Tem momentos que a gente está fraco. Tem momentos que a gente está igual o coxo na porta do templo. A gente se acostumou com os facilitadores. A gente, mais um dia aí dessa luta. Faz parte da minha vida, né? Da minha história. Mas tem hora que Deus diz assim: epa, vai ser assim para sempre. Tem hora que Deus manda um Pedro e um João na vida da gente para dizer assim: pode ser diferente. Se você começar a confiar. Se você começar a acreditar. Eu não sei qual é o impossível que você está vivendo. Se é na sua casa, se é na sua família, se é na sua vida financeira. Não sei se é na sua vida espiritual. Você se acostumou com a apatia. Acostumou aí, ó. Vim para a igreja. Entrei. Tomei um café. Cantei uma música bonita. Ouvi uma palavra forte. Saí. Almocei. Fui para casa. Mas durante a semana, mesma vida. Tem busca de Deus, não tem oração, não tem leitura da palavra. Deixa eu te dizer, você veio para um lugar para ser confrontado. Você veio para um lugar onde tem um Pedro e um João dizendo assim: rapaz, tem mais. Tem mais para você. Você pode confiar. Você pode crer num Deus de milagres. Você pode ir até o fim dizer: Deus, me tira dessa paralisia, em nome de Jesus.
Tira de mim toda a frieza espiritual. Toda desculpa que eu inventei para dizer que eu ainda posso continuar aqui. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer. Não vamos se acostumar com o natural, não. Quando tem um sobrenatural de Deus. Se você quer viver essa virada, você diz assim, eu preciso viver uma virada na minha vida. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você buscar. Fique em pé no seu lugar, eu vou pedir para o louvor subir. Eles começaram a cantar uma música logo no começo, que eu já estava pulando, celebrando. Eu vou viver uma virada na minha vida. Tem gente que no fim pensa, olha que legal, as músicas combinam com a palavra da pastora, né? Parece até que foi combinado. Foi combinado, claro que foi. Você está numa igreja que tem Pedro e João. Aqui não tem coxo, não. Aqui na nossa igreja, todo mês é preparado com 1 mês de antecedência. Todas as palavras. Todos os louvores são escolhidos para combinarem com a palavra, para você ser tocado pelo Espírito Santo. Todos os pastores recebem tudo isso com 1 mês de antecedência. 1 mês, pastora, 1 mês. Eita, nem deu liberdade para o Espírito Santo falar naquele dia. Eu acredito num Deus que trabalha com antecipação. Se você não acredita, eu acredito num Deus que falou comigo no mês passado. Qual seria a mensagem desse domingo? Ele me deu, eu entreguei, eu fiz, mandei para os pastores, preparei a música e pronto. Sabe qual é o problema? As pessoas não estão acostumadas com a excelência. Estão acostumadas. O caminho, vai aquela pessoa passando a mão na minha cabeça. Você tem que ter alguém para falar a verdade para você. Essa semana eu fui fazer uma live. Dei uma aula na minha live para as minhas alunas sobre como escrever um livro. Eu dei tudo de mim. Todos os cursos que eu já fiz, toda a experiência que eu tinha no mercado editorial. 7 anos. Preparei uma aula. Quando eu terminei, eu estava tão feliz. Sabe aquela sensação boa que você diz assim, eu estou orgulhosa de mim. Foi muito boa, mas no fim eu não soube encerrar a live. Não sabia encerrar. Não sabia mexer com a tecnologia. Eu tinha tanto conhecimento do mercado editorial, mas não tinha o conhecimento de saber fechar uma live. Eu tive que ligar para 4 pessoas. E a minha mãe chegou para mim e ao invés de dizer, minha filha, você deu uma aula excelente. Ela disse assim, você precisa fazer um curso de aprender a fazer isso. O que é isso? A gente precisa desse tipo de gente. Poxa mãe, eu esperava que você dissesse que a minha aula foi sensacional. Que todo curso valeria por aquela aula. Não. Se acostume com alguém que vai dizer assim, fez um negócio tão bom, mas no fim não sabia nem ligar. Está na hora de estudar, né? Gente, vamos se acostumar com os confrontadores. Os confrontadores nos levam ao crescimento. Não olhe mal para os confrontadores, não. Eles esticam você. Eles esticam. Uma pessoa junto de mim, é impossível ela ficar. Olha, eu tenho tanta falha, eu tenho tanto defeito. Convive comigo para tu ver. Agora, se tem uma coisa que eu tenho é impossível uma pessoa ficar do meu lado e ficar do mesmo jeito. Eu vou arrancar o melhor dela até ela me dar o melhor para ela entregar. Eu vou dizer, tá bom, mas pode melhorar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos consertar isso. Eu estava aqui no altar e pensando, ninguém tapou esses buraquinhos. O meu salto poderia ter entrado bem aqui, eu poderia ter levado uma queda. Então nem aí se a pessoa vai brigar. Aí ela vai reclamar do buraquinho que tá. Vou, aqui, ó. Se a gente não fechar isso aqui, eu podia ter levado um estouro aqui. Fala assim, eu sou Pedro. Não. Eu vou ter que pegar um avião para ir para o Brasil pregar essa mensagem? Fala comigo, eu sou Pedro. Fala, eu sou João. Fala, eu sou dos que levam a verdade. Eu sou dos que compartilham cura. Eu sou dos que compartilham transformação. Eu não vim para ficar na apatia. Eu estou muito feliz que você tenha chegado.